Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta quinta-feira, dia 28 de maio, está começando. E você vai ver em destaque na nossa edição de hoje. Cresce o consumo de cigarro no país, mesmo o tabagismo estando entre as comorbidades que mais agravam os quadros da Covid-19. Ministério Público notifica a Prefeitura da Serra para que devolva os túneis de desinfecção e encerre os contratos com as empresas donas dos equipamentos. Segunda etapa do inquérito sorológico, moradores de 14 bairros da capital vão ser testados para o novo coronavírus. Corregedoria vai investigar delegado e policiais militares flagrados em uma casa de Vila Velha com vários tabletes de maconha. Domingos Martins tem novo recorde de frio. Na madrugada de hoje, os termômetros marcaram 4 graus. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. Uma pesquisa feita pela Fiocruz mostra que os fumantes estão consumindo mais cigarros durante a pandemia do novo coronavírus. Muitos justificam o aumento por causa do estresse. Mas vale o alerta. O tabagismo é uma das principais comorbidades entre as pessoas que desenvolvem a forma grave da Covid-19. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 8% das vítimas do novo coronavírus no Espírito Santo tinham como comorbidade o tabagismo. Mesmo assim, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, revelou que o consumo de nicotina segue em alta durante a pandemia de Covid-19. A pesquisa realizada pela Fiocruz entre 24 de abril e 8 de maio mostrou que aumentou o consumo de cigarros durante o isolamento social. 44.062 pessoas de todo o país responderam a um questionário online. Entre os fumantes, 28% aumentaram cerca de 10 cigarros por dia e 6% passaram a fumar mais de 20, além do que já consumiam normalmente. A pessoa, quando fica mais deprimida, quando fica mais restrita em casa, quando ela não tem nenhum tipo de atividade aeróbica intensa que possa fazer essa descarga nesse hipotálamo para diminuir essa ação da nicotina, ela passa a atuar 10 vezes mais. E quanto mais você fica triste ou deprimido, ou mais baixa a taxa de serotonina, mais você precisa do cigarro. Então, consequentemente, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai fumar mais do que ela já estaria fumando quando ela tinha mais um pouco de atividade ou quando ela tinha mais contato com outras pessoas. A partir do momento que você se isola, fica mais restrita dentro de casa, e também até mesmo pela própria compulsão de ficar ali parado, né, e aquela sensação um pouco de depressão, você vai fumar 10 vezes mais do que você fumaria se você tivesse numa situação de menos estresse. A Organização Mundial da Saúde diz que fumar aumenta as chances de desenvolver o tipo grave da Covid-19. Como explica essa médica? O que o Covid é? Ele é uma doença inflamatória. Não é ele que agride o seu pulmão, é a reação que ele faz no seu organismo que vai fazer você gerar anticorpos contra você mesmo. Então, essa autoagressão que o seu organismo faz, ele pode ser de uma intensidade enorme. Nós não sabemos o grau, depende de cada um e da sua imunidade. Se imagina uma pessoa que já tem um pulmão machucado, um pulmão já com sinais da bronquite crônica tabágica, um pulmão já levemente fibrótico, porque você vai rompendo, né? Então, ele vai fazendo aquelas rupturas das maquininhas de troca de oxigênio e gás carbônico. Então, esse pulmão já é grande, hiperinsuflado. Então, já não tem aquela capacidade tão boa de troca de oxigênio e gás carbônico. Então, se você já tem esse pulmão lesado pelo cigarro, ainda por cima vem um Covid que provoca uma reação inflamatória aguda e intensa, com certeza a sua evolução não vai ser tão boa. Ela diz que parar de fumar não regenera o pulmão, mas evita que mais danos sejam causados. Porque as pessoas, quando são fumantes, elas não veem que estão machucando esse pulmão, né? À medida que você fuma, é como se você pegasse um álcool e tacasse fogo naquela determinada área do mato. Quando você sai, está tudo ali queimado. A mesma coisa é seu pulmão. O pulmão é uma esponjinha, ele vai e volta, vai e volta. Então, ele é extremamente sensível. E ele é o único órgão que tem contato com o meio externo. Então, se você já machuca ele com a poluição ambiental, machuca ele com o monóxido de carbono dos carros, você imagina você fazendo essa queimadura, né, própria e sua, individualizada, porque aí a pessoa, né, que está fumando está lesando o próprio pulmão. Evidentemente que aquilo que você fumou e você lesou, se um dia a pessoa tiver a chance de parar de fumar, com certeza ela vai melhorar muito, porque ela não vai mais continuar agredindo. Mas o que foi agredido não retorna. A médica alerta ainda para as complicações que podem surgir mesmo após a recuperação da doença.
Então, essa pessoa, dependendo do grau de comprometimento que ela for ter desse pulmão, ela pode até recuperar, sair do Covid, mas pode deixar fibrose, ela pode deixar tipo uma bronquite extremamente intensa, né, que você, mesmo com medicação, às vezes não tem uma resposta imediata, pode ficar com bronquiectasias, quer dizer, deformidade desses brônquios começam a se dilatar, porque a gente ainda não tem certeza, mesmo que a pessoa depois teve a doença, se ela vai ter uma imunidade definitiva. Nós não sabemos isso ainda, é um vírus novo para todo mundo, né, no mundo inteiro, não só aqui, né, na nível de Brasil. Então, essas pessoas já têm uma possibilidade maior, já que elas já têm uma lesão prévia desse pulmão, de ter lesões definitivas e com difícil possibilidade de recuperação. A Secretaria de Saúde enviou uma nota à imprensa dizendo que os dados da Covid-19 só serão atualizados nesta quinta-feira por volta de 8 da noite. Mas o quadro de isolamento social e a situação de leitos aqui no Espírito Santo tem novos números e a gente recebe o Álvaro Guareschi, que traz os detalhes pra gente. Boa noite pra você, Álvaro. Boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite, pessoal de casa. Vamos dar uma olhada então nesses números que a CES atualizou? Sim, vamos lá. Primeiro aqui é o painel de isolamento social e esse painel está mostrando desde o dia 17 até o dia 27 de maio. Então a gente consegue acompanhar e aqui em cima a gente vê como é que tem sido por dia, né, o índice de isolamento social aqui do estado desde o dia 14 de abril até o dia de hoje. A gente vê sempre picos, como a gente fala aqui sempre na segunda-feira, que são os dados de domingo. Olha só, às vezes no domingo registra 56%, 57%, mas durante os dias da semana a situação piora, as pessoas descumprem isolamento social. Esse é o painel geral, mostrando todo o estado do Espírito Santo, né? Esses aqui são os municípios que mais respeitam na média, tá bom, pessoal? Aqui, ó, a gente vê a classificação pela média. Águia Branca, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Ibitirama e Boa Esperança, na média, são os municípios que mais respeitam o isolamento social, sendo que até agora o município que respeitou mais o isolamento foi Águia Branca, quando chegou a 79,32%. Álvaro, no mapa ali, então, os que estão em verde são os que mais respeitam, no mapinha que a gente tem, não é isso? Isso, exatamente. E os que estão mais avermelhados são os que menos respeitam o isolamento social, né? Exato. Vamos só acompanhar agora, é o mesmo mapa, mas com os números dos estados dos municípios, que tiveram um menor índice de isolamento. E no dia de hoje, Bom Jesus do Norte bateu um menor índice de isolamento social desde que o gráfico começou a ser registrado. O dia de ontem, no caso, né? 27. Isso. Dia 27 é porque o número é divulgado hoje mas é relativo a ontem. 25,19%. É muito baixo o índice. Muito baixo. 25%. Quer dizer que um quarto da população só que respeitou, né? É muito baixo. Então, ó, Bom Jesus do Norte, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica e Serra. Cariacica e Serra na região metropolitana são os municípios que aparecem como também os piores no índice de isolamento social. Colatina aparece na região noroeste como um município que está tendo maior expansão da doença. A gente está vendo lá uma situação se agravando muito. Vamos continuar então agora olhando o painel. Esse aqui é um panorama geral, 46,202%, né, do Espírito Santo está respeitando o isolamento social, um número que é abaixo do ideal. Bem abaixo, né? Pancas é o município que no dia de ontem mais respeitou o isolamento, 66,80%. E Bom Jesus do Norte, como eu disse, é o menor índice até agora registrado, 25,19%. Na Grande Vitória, Fundão, o município que está mais respeitando, 53,76%. A Serra, o que ontem menos respeitou, 42,77%. Esse aqui é o panorama de leitos agora, né, para a gente dar uma olhada. Testes disponíveis, 167.884 e testes rápidos, 82.320 testes. Por que eu estou falando isso? Porque a Secretaria de Saúde divulgou agora há pouco uma nota, né, e diz que já realizou cerca de 20 mil testes para detecção do novo coronavírus no LACEN. E comparando esse número com o mesmo período do ano passado, ou seja, de março a maio de 2019, para testagens de doenças respiratórias, esse número cresceu 4.642%. E para realizar o mesmo quantitativo de laudos liberados nos últimos 3 meses, o LACEN levaria perto de, olha só, 20 anos. Vamos dar uma olhada só no gráfico anterior, no ocupação de UTI, por favor? Podemos voltar? Olha só, ocupação de UTI em todo o estado, 77,12%. Total de leitos no estado disponível,
67,37. Ocupados. Ocupados, total de leitos ocupados, tanto de UTI quanto enfermaria. Exatamente. Isso. Muito obrigado, Adriana. Vamos lá, então. Metropolitana, região metropolitana, UTIs 86,28%. Um número muito elevado, né? Muito ocupada, tá muito elevada. Alto, a taxa de ocupação. E leitos gerais aqui na região metropolitana, 73,55 ocupados. Na região norte, que depois da região metropolitana é a região que mais tem leitos ocupados, olha só, UTI 58% estão ocupadas. Total de leitos ocupados na região norte, 63,41. Esses são os números de hoje. Assim que o gráfico for atualizado, a gente lança lá no Sim Notícias ou aqui no jornal. Só lembrando que assim que nós tivermos os números de hoje, de casos confirmados da doença e também de mortes, a gente passa para vocês aqui no jornal Se Sair até às 8 da noite, que é o horário que o link se encerra. É isso aí. Obrigado, Alva. Obrigado, gente. Boa noite. Até amanhã. Bom, e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje, ou mesmo sugerir alguma pauta para a nossa equipe de reportagem. Não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde está falando. Anote aí o nosso WhatsApp, o telefone é 27 999 27 6943. 999 27 6943. Se você preferir, pode escanear o QR Code que aparece aí no seu vídeo usando o celular. Aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente, que eu e o Fabiano queremos ler a sua mensagem ainda hoje, ao vivo, aqui no jornal. É estável o estado de saúde da primeira-dama Maria Virgínia Casagrande, internada em um hospital particular aqui de Vitória com o novo coronavírus. Ela segue em isolamento, segundo a assessoria do governo. Também diagnosticado com Covid-19, o governador Renato Casagrande, por orientação dos médicos, vai reduzir o ritmo de trabalho. Ele se mantém no cargo e continua orientando os trabalhos do núcleo interno do governo. As agendas externas e as videoconferências passam a ser direcionadas à vice-governadora Jaqueline Moraes. Bom, o Ministério Público notificou a Prefeitura da Serra para interromper imediatamente e em definitivo a utilização dos túneis de desinfecção. A nota recomendatória é dessa quarta-feira. Nela, o promotor Pablo Bittencourt pede que todos os túneis instalados no município sejam imediatamente retirados. O promotor alega que a implantação desses túneis de desinfecção não tem eficácia comprovada e nem oferece segurança ao público. Entidades médicas e sanitárias já tinham se posicionado contra os túneis. Além disso, não existe nenhum produto aprovado pela Anvisa para desinfecção de pessoas. Os túneis foram instalados em terminais de ônibus e em unidades de pronto atendimento como medida de combate ao novo coronavírus. O Ministério Público requer ainda a rescisão dos contratos de locação dos equipamentos e de compra dos produtos usados nos túneis e a devolução de todo esse material para as empresas contratadas. Bom, em nota, a Prefeitura da Serra informou que todos os túneis já foram retirados desde o dia 16 de maio e a contratação das empresas foi suspensa nesse mesmo dia. A seguir aqui no Link, inquérito sorológico, equipes vão percorrer 14 bairros de Vitória para testar os moradores. E você vai ver ainda em Linhares, polícia conclui 2 inquéritos de maus tratos e abuso sexual contra crianças. Durante as 4 fases do inquérito sorológico, quase 3 mil moradores aqui da capital devem ser testados para o novo coronavírus. Nesta segunda etapa, as equipes vão percorrer 14 bairros de Vitória. Quem tem as informações pra gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, Adriana, Fabiana, todos de casa. Vai até a próxima sexta-feira, a segunda fase do inquérito sorológico aqui na capital e em outras 18 cidades. E para falar sobre esse assunto, aqui em Vitória, comigo, Tatiane Comério, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Tatiane, aqui na capital são quantos bairros? Então, aqui nós temos 14 bairros que estão sendo visitadas por 18 equipes, porque alguns bairros foram sorteados e tem 2 estratos, 2 censos, 2 setores censitários em que estarão sendo contemplados também através desse sorteio. Então são cerca de 70 profissionais de saúde que estarão percorrendo até sexta-feira cerca de 720 domicílios
para que seja feita a oferta do teste rápido. Quantas casas foram visitadas na primeira fase? Então, na primeira fase foram 720 casas visitadas. A cada etapa permanece os mesmos bairros, os mesmos setores censitários. São 720 casas a cada etapa, totalizando cerca de 2.880 imóveis visitados. A gente já falou isso na primeira fase, né? Mostrou como que essa escolha é feita, mas eu queria que você repetisse aqui essas mais de 2.000 residências que vão ser visitadas pelas equipes das cidades, né, para esse inquérito sorológico. Como é que essa escolha é feita? Então, o estudo ele é conduzido pela Secretaria Estadual de Saúde e alguns parceiros. Os municípios, então, executam mediante o sorteio que foi realizado dos bairros e dos setores censitários. Tem toda uma metodologia de visita a essas casas, né? Eu começo em uma casa, pulo 5, vou na outra, e aí 4 vezes esse mesmo setor censitário será visitado. Então, se dessa vez você não foi contemplado no sorteio, na próxima etapa ainda você pode ser. O que a gente faz é um apelo para que a população possa abrir a sua casa, receber essa equipe que está paramentada, é a equipe do território de saúde, que a gente possa colaborar enquanto serviço de saúde e também enquanto cidadão, para que tenha um sucesso nessa pesquisa, porque o resultado dela vai nos ajudar, principalmente aos gestores de saúde, a promover mais ações ainda de combate à pandemia. Tatiane, eu queria que você falasse sobre o teste, né? Basta apenas 2 gotinhas de sangue ali e já tem um resultado super rápido, né? O teste ele é rápido, porque apenas com 2 gotinhas de sangue, a gente aguarda 15 minutos e já sai o resultado, se positivo ou negativo. Caso positivo, o morador já recebe as orientações ali mesmo, né? Caso positivo e negativo, ele recebe as orientações e a equipe de saúde que está na unidade de saúde também entrará em contato para fazer um monitoramento dessa pessoa que foi sorteada. Queria muito agradecer as suas informações aqui no Link Espírito Santo, Tatiane. Obrigada a vocês. Obrigado mais uma vez. Então é isso, o inquérito sorológico aqui na capital e também em outras 18 cidades do Espírito Santo vai até essa próxima sexta. Fica aí a dica para você, morador, receber a equipe e poder contribuir. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Bom, o Emóis está precisando de doadores de sangue de todos os tipos. Desde o começo da pandemia, o centro vem trabalhando com estoque crítico. Vale lembrar que não há substituto para o sangue, por isso as doações são tão importantes. Para evitar a aglomeração de pessoas, o atendimento deve ser agendado. Quem está com sintomas de gripe não pode doar. E vale lembrar que quem teve diagnóstico positivo para o coronavírus pode realizar a doação depois de 30 dias sem apresentar os sintomas. Bom, e com o crescimento de casos da Covid-19 na região norte e noroeste do estado, as autoridades estão intensificando as medidas para evitar a aglomeração de pessoas. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen, direto da nossa redação em Colatina. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí, muitos casos da Covid-19 vêm aparecendo nos últimos dias em vários municípios do interior. As regiões norte e noroeste têm recebido uma grande atenção das autoridades estaduais. E nesses municípios, medidas vêm sendo adotadas para tentar evitar a proliferação do coronavírus. Agora vamos ver como está a situação em alguns desses municípios. Os dados são do painel Covid-19 do Espírito Santo. O giro pelo norte e noroeste do estado começa pelo município de Águia Branca, que tem 5 casos confirmados e 2 óbitos, uma letalidade de 40%. Mais ao norte, Barra de São Francisco apresenta 86 confirmações, com 2 mortes e 37 curados. Pancas, cidade a 60 quilômetros de Colatina, tem 54 casos confirmados e 16 curados. Nenhuma morte foi registrada em Pancas. São Gabriel da Palha teve até agora 21 confirmações. Dessas, 7 pessoas já estão curadas. O município não registrou nenhuma morte. Santa Teresa é um dos municípios onde a doença também cresceu bastante. A prefeitura informou que a maioria dos registros vem sendo observada em famílias da zona rural. São 83 casos confirmados da Covid-19, com 3 óbitos e 54 pessoas curadas.
Em Baixo Guandu, 61 pessoas testaram positivamente para a doença. 33 estão curadas e 3 morreram, vítimas da contaminação do coronavírus. O prefeito Neto Barros, junto com as autoridades da saúde, tem tomado providências para tentar barrar a proliferação e auxiliar famílias carentes que estão sem renda nessa pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde tem se desdobrado em várias ações, contratado mais profissionais. Nós adquirimos milhares de máscaras que foram distribuídas à população. A Prefeitura está fazendo a desinfecção das ruas diariamente. Nós instalamos, com a ajuda do Governo do Estado, barreiras sanitárias que estão servindo de fiscalização e controle nas entradas e saídas da nossa comunidade. A Prefeitura garantiu a isenção da conta de água e de energia das pessoas mais carentes da nossa comunidade. Adquirimos milhares de cestas básicas para as pessoas mais carentes e para os alunos da rede municipal de ensino. Temos feito um trabalho de orientação através de rádios, lives em redes sociais, panfletos e o uso da imprensa local, também o site da Prefeitura de Baixo Guandu, e temos feito de tudo para orientar e mobilizar a comunidade, porque lidamos com uma pandemia e só com a união de todos e o comprometimento da sociedade nós iremos vencer essa batalha. Colatina, sede do Hospital Estadual Silvio Avidos, referência no tratamento da Covid-19 e que recebe pacientes de vários municípios vizinhos, tem 233 casos confirmados. Desses, 128 estão curados e o município registrou 3 mortes. O centro da cidade apresenta a maior incidência da doença, com 25 casos entre os moradores dessa região. Conforme nós já mostramos, inclusive, aqui no Link Espírito Santo, a administração municipal aqui de Colatina aguarda um posicionamento da SESA, a Secretaria Estadual de Saúde, com relação a uma possível construção de um hospital de campanha aqui no município. E Marilândia é a primeira cidade aqui da região a incluir a cloroquina para pacientes com sintomas leves da Covid-19. Confira. Marilândia, que fica a cerca de 30 quilômetros de Colatina, noroeste do Espírito Santo, tem 8 casos confirmados e 3 curados da Covid-19. Ninguém morreu vítima da doença. A Prefeitura do município, através da Secretaria de Saúde, teve uma iniciativa inédita no estado. Regulamentou o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com sintomas leves da doença. A liberação do uso da cloroquina em Marilândia foi realizada através de uma portaria que nós assinamos, e nessa portaria especifica ali a posologia, especifica como esse medicamento vai ser usado. Então, sentamos também com a equipe médica, mas na verdade essa decisão ela foi tomada após a decisão do Ministério da Saúde. Não é uma iniciativa isolada da Prefeitura de Marilândia, é uma decisão que acompanha o que o Ministério da Saúde apresentou. Nós já solicitamos ao Ministério da Saúde que envie o medicamento para o município. Ele vai ser disponibilizado na farmacinha, mas não é de forma livre. Ele tem que ser por orientação médica. E também existe um protocolo para aquele paciente que queira tomar, assinar ciente do que se possa ter contraindicação também. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar. Em Linhares, a polícia concluiu 2 inquéritos de maus tratos e abuso sexual contra menores. Quem tem as informações pra gente é o Marcelo Fiorotti. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, esses suspeitos de maus tratos e abuso sexual contra menores foram presos em uma operação da polícia na semana passada, após denúncias anônimas. Saiu da delegacia de Linhares o inquérito que apura práticas de maus tratos contra uma criança no bairro Santa Cruz. A prisão de um casal se deu no meio de uma grande operação na última sexta-feira, chamada de Pacificadora. Um trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Linhares, e chegou-se à conclusão de que essa criança estava sofrendo maus tratos e estava em cárcere privado nessa casa no bairro Santa Cruz. Em primeiro plano, o Conselho Tutelar retirou a criança
do local de abuso e colocou numa família substituta. A Polícia Civil terminou as investigações e, haja visto que encontrou provas robustas do que estava acontecendo, pediu a prisão do casal. A Justiça decretou a prisão e nós conseguimos prendê-los na semana passada, durante uma operação que nós fizemos. Como resultado da mesma operação, foi levado para o presídio de Xuria, em Vila Velha, um homem sob acusação de manter relações sexuais com uma adolescente de 12 anos de idade no bairro Interlagos. O delegado Fabrício Lucindo confirmou que os moradores têm utilizado canais como o 181 e o Conselho Tutelar para relatar esses crimes. Foi assim que a prisão do homem, que não foi identificado, aconteceu. A informação, às vezes e quase sempre, chega por denúncias pelo 181 ou pelo Conselho Tutelar ou por vizinhos que procuram a polícia para poder informar. Então a gente pega essas denúncias, começa as apurações e chega à autoria desses crimes. E o 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares mudou o esquema de escalas dos policiais durante esse período de pandemia. Policiais que atuavam no setor administrativo do batalhão foram designados para atuação nas ruas. Nas últimas semanas, a população de Linhares tem percebido uma postura diferente da Polícia Militar. Grandes operações e uma forma mais incisiva de atuar. O comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar explicou sobre o planejamento de combate ao crime na cidade. Maneira que a gente tem de aumentar a nossa ostensividade desde quando iniciou essa questão, esse problema, da pandemia, preocupado também, porque traz também um surto de violência. Nós redistribuímos o nosso policiamento, nosso efetivo, colocamos para atividade operacional quase toda a nossa parte administrativa, para que eles também estivessem mais ao ar livre, atendendo ao cidadão nas ruas e evitando que estivesse nos ambientes mais fechados, mais administrativos. Então essa forma de atuar com cerco tático, com base comunitária móvel, com a intensificação da utilização do K9, que é o cão Nil que a gente adquiriu recentemente, e eu creio que isso acaba sendo sentido pelo cidadão lá na ponta da linha. Acredito que seja esse o resultado que nós desejamos. Comandada pelo Cabo Rodrigo Sobrinho, a equipe K9 tem conseguido ótimos resultados na apreensão de armas e drogas. A gente entende o potencial que o cão tem. Esse binômio que a gente chama homem-cão, ele potencializa muito o serviço operacional. Ele economiza tempo, quer dizer, um cão com a qualidade que a gente tem aqui, que é um pastor belga de Malinois, o cão Nil, que é, na verdade, o cão mais indicado no mundo para farejo de drogas e armas, porque também preciso dizer para o linharense que ele é capaz de encontrar armamento, que ele é treinado também para esse tipo de odor. Isso é para que a gente consiga ter um resultado operacional melhor, abordagem firme e técnica. E nós encontramos, graças a Deus, um efetivo muito motivado no 12º Batalhão. O projeto K9 só é possível se você encontra um policial que tem esta vontade, porque o cão ele vira um parceiro de trabalho do policial. No caso, o cão Nil, ele fica abrigado na casa do policial. E a comunicação também ganhou mais espaço. Já estão funcionando as redes sociais da Polícia Militar de Linhares. Segundo o responsável por gerenciar as redes, essa é mais uma forma de aproximação entre os moradores e a polícia. As redes sociais do 12º Batalhão foram criadas para justamente ter essa interatividade junto com a comunidade, criar essa aproximação e trazer ela para próxima da Polícia Militar, criando assim uma parceria. A gente posta lá não só as ocorrências diárias, mas também fazemos posts com informativos. Em breve vamos fazer dicas de segurança para cada tipo de situação. Você vai poder estar se informando melhor. Também mostramos lá algumas operações em que o 12º Batalhão participa, e essa é uma ferramenta que veio para somar. E essas foram as informações aqui de Linhares. Eu volto com vocês no estúdio. Fabiano, Adriana, ótima noite. Obrigada, Marcelo, para você também. A seguir aqui no link, delegado da Polícia Civil e policiais militares são flagrados em uma casa com tabletes de maconha. E você vai ver ainda os números da Covid-19 na região norte e na região sul do estado.
A Secretaria de Saúde acabou de atualizar os dados da Covid-19 aqui no estado nesta quinta-feira. Bom, até o dia de hoje foram confirmados 12.375 casos da doença, 538 mortes foram confirmadas, 7.012 pessoas já estão curadas da Covid. Só para a gente fazer um comparativo, em relação a ontem, o número de casos confirmados aumentou 891. São 891 casos a mais nesta quinta-feira em relação a ontem. E o número de mortes são 27 mortes a mais nesta quinta-feira em relação ao dia de ontem. Números muito tristes mais uma vez. Os números que assustam a gente, né, Adriana? Bom, um delegado e 2 policiais militares foram flagrados em uma casa em Vila Velha com vários tabletes de maconha. Os policiais alegaram estar atrás de um traficante que se escondia na casa. Mas nem a Polícia Civil e nem a Militar sabiam dessa operação. O delegado David Santana Gomes atua em Piúma, no sul do estado. Já os policiais militares são Juliano Araújo dos Santos e Cleiton Correia Gave. Os 3 estavam em uma suposta operação que aconteceu no bairro Morada do Sol, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira. Ontem, no período da tarde, no final da tarde, o CIOD 190 recebe uma ligação de moradores do bairro Morada de Sol, dando conta de que uma residência estava sendo arrombada e que os perpetradores estavam no local. De imediato, uma viatura é despachada para aquela localidade. Ao chegar na residência, os policiais que atendem a ocorrência se deparam com indivíduos ainda no interior da residência, eram 3 indivíduos, e ao procederem à devida abordagem, eles identificam que um era um policial civil, um delegado de Piúma, e outros 2 eram policiais militares. Na casa, a polícia encontrou tabletes de maconha, uma arma e munições. O delegado informou à Polícia Civil que estava em uma investigação. O delegado nos relata que estava numa diligência, acompanhando isso há já algum tempo, e que naquele momento ele recebe uma informação e o